Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje tendo a alegria de receber pela primeira vez aqui nos nossos estúdios o nosso amigo Marcelo Shoa, que é do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e também do ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós vamos falar sobre a importância dos eventos espíritas na divulgação da doutrina espírita. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Euzita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje, então, nós estamos muito felizes porque temos aqui ao nosso lado o nosso amigo Marcelo. Marcelo, bem-vindo a Goiânia, bem-vindo ao programa Encontro Fraterno. Estou entre amigos, me sinto entre amigos, é um prazer estar aqui no seu programa. E o Marcelo realmente é um amigo já de muito tempo, que está conosco aqui em Goiânia durante o Carnaval, né, Marcelo? Marcelo e a Regina, eles vêm, sempre estão colaborando conosco na transmissão de eventos. E eu queria começar falando sobre isso, Marcelo. Como é que você avalia a importância de eventos como os congressos que são realizados aí pelo Brasil afora na divulgação do Espiritismo? Como sendo de suma importância. Na verdade, Ivana, quando nós começamos um trabalho de Web TV, né, eu sempre cito isso porque acho bem importante. Quando estávamos junto com o professor César Reis, no Instituto Cultura Espírita, para nós montarmos o trabalho de como é que seria, né, o processo de transmissão web, isso para falar da importância da divulgação, né? O professor César Reis confidenciou para a gente um momento em que ele esteve com o Divaldo Franco num congresso, e nesse congresso ele disse assim, olha, mais tarde o Dr. Bezerra de Menezes gostaria de ter conosco. E num data-hora acordado lá entre os dois, o professor César Reis foi até os aposentos, o quarto onde o Divaldo estava, eles então leram uma página do Evangelho, Divaldo pediu para que ele fizesse uma prece, e durante a prece o professor confidenciou para nós que ele sentiu um cheiro de éter muito forte no quarto do hotel, um barulho de carruagem, né? E aquele barulho cessou e Divaldo, em particular, deu passividade ao Dr. Bezerra de Menezes, que dialogando com o professor César Reis, dentre os vários assuntos, disse no aspecto da divulgação mais ou menos assim: o Espiritismo está na sua quarta fase. A primeira fase foi a fase dos fenômenos. Os fenômenos de Hydesville, todo aquele conjunto de fenômenos que deram origem, inclusive, à segunda fase, que foi a fase da codificação da doutrina espírita. Quer dizer, o professor Denis Arrivaio, né, conhecido por nós por um pseudônimo, Allan Kardec, percebeu que existia muito mais do que simplesmente objeto de entretenimento, porque mesas não têm cérebros para pensar nem nervos para sentir. E aí surgiu a segunda fase da doutrina espírita, que foi a fase da codificação. Depois disso, o Dr. Bezerra de Menezes, em psicofonia particular para o professor César Reis, disse o seguinte: depois dessa fase, a fase da codificação da doutrina, surgiu uma terceira fase, foi a fase da dúvida. Será que é isso mesmo? Hoje não há mais dúvida, estamos na quarta fase, a fase da difusão da doutrina espírita. E disse ele mais: precisamos utilizar os instrumentos de massa na propagação da Boa Nova. Então, atividades como congressos, seminários, entrevistas como essa, que vão por vários canais de comunicação, pela web, por satélite, elas estão, a nós nos parece, altamente alinhadas com uma proposta que é do plano espiritual superior. E que a nós, então, absorvendo essa proposta, nos cabe participar de forma positiva. Então, avalio, né, por minha vez, congressos, seminários, tudo que o movimento espírita promove no sentido de dar luz ao cristianismo, essa luz é, sem dúvida nenhuma, a reencarnação, a gente considera muito positivo. E você falou um aspecto importante, não é? Porque um congresso espírita, por exemplo, que várias federativas organizam, instituições diversas, não somente as federativas, não é? Organizam aí por todo o Brasil, além daquele público presencial que comparece ao evento, existe um grande número de pessoas que acompanham esse evento pela internet.
não é? E eu me recordo, quando nós iniciamos aqui em Goiás, o nosso trabalho de transmissão do nosso congresso, isso há 12 anos, quando nós trouxemos a proposta pela primeira vez, as pessoas achavam que era um sonho, não é? Diziam, mas isso é muito difícil. E nós dissemos, não é difícil, não é? Nós podemos fazer. E nós temos observado o quanto o número de pessoas cresce a cada ano. E, eu não sei se vocês sabem, mas o Marcelo e a Regina, eles estão conosco aqui em Goiás, em todos os carnavais, no nosso congresso, fazendo a transmissão. Como é que você vê isso, Marcelo? A importância dessa transmissão dos eventos espíritas para que ele alcance um número muito maior de pessoas? A sua pergunta é bem oportuna, né? A gente, na verdade, vem para cá, né? Para Goiás, beber da fonte, porque o Rio de Janeiro ainda é um bebê nesse aspecto, né? A gente está organizando o nosso 3º congresso. Mas o que a gente pode observar, quando a gente olha as estatísticas, né, do Congresso de Goiás, e o último nós tivemos mais de 33 mil ouvintes, espectadores na internet. A gente mede por ponto. Então, você mede um ponto, que seria um ouvinte, potencialmente ali você pode ter uma família inteira assistindo a uma transmissão, mas a gente conta como um só. E nós tivemos, desse ano que passou em Goiás, no Congresso de Goiás, mais de 33 mil espectadores. Quando a gente observa, que a gente olha a análise que o Google faz, né, por pontos específicos no planeta, a gente encontra lugares interessantes como Emirados Árabes, Japão, vários países da Europa. E um dado também bem interessante, porque dos 33 mil ouvintes, quase 8 mil espectadores são do estado de Goiás. Então, são as pessoas que, por motivos que tais, não conseguiram estar presentes no encontro, um encontro que tem mais de 4 mil pessoas, mas quando a gente olha o espectro de abrangência do evento na internet, ele tem um número enorme. E depoimento, sabe, Ivana, de pessoas que dizem assim, olha, eu estou tetraplégico, sem nenhuma condição de locomoção, mas eu estou aqui bebendo da fonte, eu estou emocionado. Quando, eventualmente, Goiânia chama um expositor como Alberto Almeida, o próprio Haroldo Dutra, e eles fazem colocações assim muito oportunas, muito felizes, e as pessoas estão vivendo problemas familiares graves, e elas estão ali vibrando com aquela palavra, e elas então colocam na ferramenta de chat, ao lado ali da transmissão, o seu depoimento muito feliz, chorosas e ao mesmo tempo felizes, né? Pessoas que dizem assim, eu estou no país XPTO e aqui está 6 graus abaixo de zero, mas meu coração está muito aquecido com a palestra. Então a gente observa assim a dinâmica e a abrangência, mesmo nós que estamos, assim, de certa forma, envolvidos diretamente com o trabalho, a gente ainda não consegue calcular de fato o alcance, a proporção que o trabalho toma. Então, a gente fica mesmo bastante contente, bastante feliz. Nós estamos, então, conversando com o nosso amigo Marcelo Shoa. Nós vamos para um breve intervalo. Antes, você confere a dica de leitura da semana. E nós voltamos daqui a pouquinho. Fique aí. Olá, amigos de Goiânia! Hoje passamos por aqui para deixar com vocês a nossa dica de leitura. É o livro Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esse livro ele conta a história de Paulo de Tarso, um dos primeiros perseguidores do cristianismo, e fala sobre a sua mudança de comportamento quando ele se encontra com Jesus. Então, um ótimo momento de leitura, de estudo, de aprofundamento e de reflexão para as nossas vidas. Conheça os lançamentos da FEEGO Editora. Auto-perdão, o aprendizado necessário. É possível perdoar-se ao outro? Rossandro Klingen mostra o caminho com sua experiência como psicólogo e palestrante espírita internacional. Céu e Inferno, mito ou verdade? Admirável estudo de 12 renomados autores espíritas sob a visão da filosofia, ciência e religião. Capítulo especial para os jovens. O desânimo ou depressão o atormentam? Ideias suicidas, aborto, eutanásia o torturam? Nunca perca a esperança.
de Marcos de Mário. Lições curtas para o socorro diário. As crianças também foram lembradas. O grãozinho de areia, de tia Bel. E eu recebo, cuido e agradeço, de Guadalupe de Castro. Lindas histórias para a educação de futuros homens e mulheres de bem. Venha nos fazer uma visita. Televendas 3281-5114. Estamos de volta hoje com um bate-papo muito interessante com Marcelo Shoa, ele que é do Rio de Janeiro, do Conselho Espírita do Estado do Rio e também do ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Marcelo, voltando então a falar aí desses eventos, né, da importância da transmissão, nós temos observado que a cada dia um número maior de instituições tem se organizado para realizar esses eventos. E muitas vezes nós aproveitamos, inclusive, o aspecto turístico do local sede, não é? Sim. Como é o caso, por exemplo, você esteve lá e eu também, do Congresso Espírita da FERGS, da Federação do Rio Grande do Sul, que coloca o Congresso em Gramado, porque além de ser, né, um evento maravilhoso num local muito propício. Maravilhoso não também. Na sua opinião, isso contribui, talvez até para convidar o público não espírita, as pessoas que às vezes são simpatizantes, para participarem desses eventos? Ah, com certeza. Na verdade, Ivana, existe no Livro dos Espíritos uma questão, se não me falha a memória, 982 ou 983, que na tradução de Guilherme Ribeiro para a língua portuguesa diz mais ou menos assim, né? Será necessário professemos o espiritismo ou creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? E aí entenda-se aí a palavra sorte como condição, né? Capítulo 1 do Livro dos Espíritos, sorte das crianças depois da morte, quer dizer, a condição, como é que elas ficam no mundo espiritual? Ligando a tecla SAP, essa pergunta seria assim, né? Quem é que se dá bem no mundo espiritual? É o islamista, é o budista, é o católico, é o espírita? E a resposta dos espíritos, só o bem assegura a sorte futura. Quer dizer, a condição para estarmos de bem no mundo espiritual é fazer o bem. Quando se faz o bem, já se está com ele. E nesse aspecto, sem a necessidade nenhuma de fazer proselitismo, que não é o objetivo do espiritismo, mas quando a gente coloca um evento numa região, nós estamos espargindo luz para aquela região, né? Por motivos que tais, além do entorno, que é belo, que convida, existe um recado implícito ali, indireto, de que falar sobre Jesus à luz da doutrina espírita não é só para espírita, é para todo mundo. Existem aqueles que se dizem ateus, graças a Deus, né? E existem aqueles também que não acreditam, dizem que não acreditam em espiritismo, mas é como aquela máxima, aquela brincadeira que a gente aprende eu aprendi no colégio, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então a pessoa se diz não acreditar na vida depois da vida, mas quando uma dificuldade, uma situação que é tal, convida à reflexão, a perda, né, a ausência de um ente querido, aliás, não perda, porque a gente perde lápis, borracha, caneta, né? As pessoas morrem ou desencarnam. Mas na ausência daquele conteúdo consistente, a gente acha que perdeu e a gente se desespera. E muitos daqueles que se desesperam pela ausência desse conteúdo libertador, que Jesus Cristo disse que é o Consolador prometido, né, é muito importante para o espírita dividir com todos. Não é um encontro espírita, sim, mas é importante que também estejam presentes ali pessoas que não se dizem espíritas, né? Mas que se veem atraídas pelo coração, pelo conteúdo e pela proposta que o espiritismo, através daquele congresso, através daquele seminário, daquela conferência, pede então para que seja propagado. A gente pensa dessa forma. E você, quando você fala, isso é importante que fique claro, né? Que o espiritismo ele não é proselitista, não é? Não é preocupação dos espíritas número de adeptos ou de fiéis. Na verdade, nós espíritas acreditamos firmemente de que o conhecimento acerca da vida futura, do retorno ao plano espiritual é útil.
Não é? É bom para qualquer pessoa de qualquer religião. Nesse sentido é que nós dissemos, né, da importância desses eventos que atinjam esse grande público. E aí nós nos lembramos que, em 2015, o Rio de Janeiro promoverá o seu 4º Congresso Espírita, é isso? Exatamente. Até no bloco anterior a gente comentou que o Rio de Janeiro estava na sua 3ª edição, concluída. Mas nós vamos para a nossa 4ª edição, que é o 4º Congresso Espírita, né, do Estado do Rio de Janeiro. O congresso vai ser realizado com muita alegria e nós pretendemos, o ano de 2015 é o ano em que comemoramos então o 6º centenário, ou os 150 anos, da obra O Céu e o Inferno. E a temática central versa sobre esperanças e consolações. Essa é a ideia do Rio de Janeiro, de abordar justamente essas questões do Consolador prometido por Jesus, porque o Espiritismo, no nosso entendimento, é o Consolador prometido. E sob esse aspecto, e para enriquecer ainda mais essas observações, eu me recordo de uma época, eu era adolescente, tocava violão num grupo de jovens, e mamãe era coordenadora desse grupo de jovens. E nós, no Rio de Janeiro, frequentávamos uma instituição chamada Ação Cristã Vicente Moretti. Nessa associação, existiam crianças com dificuldades psicomotrizes. E uma delas que me chamou muito a atenção era uma menina que contava aí os seus 17 anos, a idade que eu possuía à época. E essa menina, ela possuía uma patologia chamada agromegalia. O crânio era muito grande, na verdade, o tamanho do crânio era quase que o tamanho do tronco dela. Os membros totalmente atrofiados e como o crânio cresceu de forma desproporcional, a mandíbula emprestou para sua dentição uma conformação muito diferente. Os dentes eram projetados para fora e quando a gente olhava para aquela criança ali no berço, era um berço em que ela ficava, não tinha condição de beber água, porque esse movimento, né, ela não conseguia fazer, aí existia o tal do refluxo gastroesofágico, né, o golfo. Então até para beber água tinha que ter muita técnica para administrar água, a língua muito espessa. E eu ficava ali do lado dela, lendo aqueles livros de evangelização, a vida fala 1, fala 2, fala 3, e a vida está falando até hoje, né? E um dia em específico, e aí que a gente quer chamar a atenção, mamãe estava recolhendo, ela era a coordenadora da mocidade, recolhendo as pessoas porque chegava uma hora que as crianças precisavam tomar banho, administrar remédios, algumas crianças já tinham que não eram mais crianças, né? 17, 18, 19, era uma enfermaria. E a gente atrapalhava no lugar de ajudar. Então ela fazia o toque de recolher e eu avisei para a menina e disse o seguinte, olha, o tio agora, ele vai precisar ir embora. Aí eu me lembro, Ivana, que naquele instante, diferente de todos os outros, aqueles olhos negros me procuraram assim e encheram de lágrima. E 2 lágrimas pesadas escorreram pelo rosto daquela criança, aquele rosto deformado. Eu saí dali com aquela cena que não me sai da memória até hoje. E eu coloquei a cabeça no vidro do coletivo do ônibus que conduzia a gente para lá e para cá, e eu fiquei pensando assim, né? Como é que a gente explica a justiça e a bondade de Deus se não através da reencarnação? Eu, com 42 anos de idade, vou fazer ainda, não conheço nenhuma religião e nenhuma proposta de vida na face da Terra que consiga explicar que Deus é justo e bom sem o pilar da reencarnação. Então, sob esse aspecto, a temática esperanças e consolações, nessa abordagem, nessa análise reflexiva, a meu parecer, tem tudo a ver com a necessidade do século XXI em entender Jesus. Pois é, o tempo corre, nós vamos novamente para um breve intervalo. Você acompanha o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Eusita e nós voltamos daqui a pouquinho para mais bate-papo com o Marcelo. Até já. Bem-vindos ao Tira Dúvida, do programa Encontro Fraterno. Aqui estamos para responder às suas questões. Nos baseamos num programa Pinga Fogo, levado ao ar em 1972 por Chico Xavier. Este programa abriu as comportas do Brasil inteiro para conhecer a doutrina espírita.
Estamos aqui com uma pergunta do nosso telespectador que Eusita irá responder. A pergunta é a seguinte: as deficiências inerentes ao homem explicam-se pela lei de causa e efeito. E nos animais? Como se explicam as anomalias neles existentes? Para o homem, lei de causa e efeito. Para os animais, lei de evolução. Aliás, a lei que preside o crescimento de nós todos, em todos os reinos. Agora, a questão 600 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que os animais, assim como os seres humanos, ficam há algum tempo na erraticidade, no plano espiritual, aguardando o momento preciso da sua nova reencarnação. Só que uma duração menor para a alma dos animais. E tem os espíritos que são responsáveis pelo trabalho com esses seres. Os espíritos guardiões que são incumbidos de canalizar a nova reencarnação de um ser animal de acordo com a sua necessidade. Então, aí, no caso de uma deficiência fisiológica, morfológica, nós trabalhamos com a questão do sofrimento-evolução. O animalzinho vai adquirir mais paciência, o animalzinho vai adquirir mais resignação, à medida em que conquista a sua consciência nesses espaços de vida no plano terreno e vida no plano espiritual. Para que você possa conhecer mais, você pode pesquisar um livro fantástico chamado A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. E Os Animais, Todos os Animais Merecem o Céu, também é um livro do veterinário Marcel Benedetti, que ganhou um concurso literário espírita. E uma informação de ponta para você. Konrad Lorenz, que foi um grande zoólogo suíço, está no plano espiritual responsável por uma colônia que cuida exatamente de trabalhar os animais para as suas próximas reencarnações. E você que está querendo saber mais, veja o endereço aí na nossa telinha, tiradúvidas@fego.org.br. Muito agradecida pela atenção e até a próxima semana. Estamos de volta, infelizmente já finalizando o nosso programa, mas querendo ficar muito tempo aqui com o Marcelo, porque realmente é muito agradável conversar com ele. Marcelo, mas nós estamos falando tanto de eventos, de congressos, e nós sabemos que o Congresso do Rio de Janeiro, além de ter, não é, esse detalhe de ser no Rio de Janeiro, com o cartão postal do nosso Brasil, eu queria que você desse mais informações sobre o evento, quando, onde, quais serão os palestrantes, para que a gente possa convidar os nossos irmãos a participarem. Ótimo. Nós estamos aqui no estúdio em Goiânia, bebendo da fonte, porque, na verdade, o Rio de Janeiro, como dissemos, é um bebê perto do estado de Goiás, no que diz respeito à construção de congressos, né? Essa é a nossa 4ª edição, é o 4º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nós realizaremos as nossas atividades à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, no Clube Monte Líbano. E o evento vai acontecer no ano que vem, quer dizer, agora em 2015, nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2015. E contaremos assim com uma bateria, vamos dizer assim, de palestrantes, né? Um grupo muito bom de oradores espíritas, consagrados no movimento espírita nacional e internacional, né? Sejam eles o próprio Divaldo Pereira Franco, ele estará conosco, e inclusive estivemos na Mansão do Caminho há pouco tempo, e o Divaldo concedeu uma chamada, nós gravamos com ele uma chamada, né? E a gente brinca que é o nosso garoto
Garoto propaganda. Propaganda, pois é, o garoto propaganda. E eu acho que ele gosta porque com 87 anos de idade, com esse vigor que ele tem, né, tem tudo a ver com ser chamado de garoto propaganda. Mas além do Divaldo, nós também contaremos com Alberto Almeida, com Haroldo Dutra Dias e com o próprio presidente da Federação Espírita Brasileira atualmente, que é o César Perry, também estará conosco o ano que vem. E para as meninas, nós teremos a Sandra Borba e a Sandra... Della Pola, sobrenome diferente. Duas Sandras. Duas Sandras, são charás. Estarão conosco todos eles entre os dias 11 e 13 de outubro de 2015 e a gente convida a todos para congregarmos, refletirmos juntos sobre as questões que mencionávamos anteriormente, que são as esperanças e as consolações, que é o mote que comemora, então, o 60º ou os 150 anos do livro O Céu e o Inferno. E as inscrições, elas podem ser feitas pela internet? Sim, as inscrições estarão liberadas para serem feitas pela internet a partir do dia 2 de fevereiro de 2015. Aliás, o grupo que monta o congresso está ávido pelo início das inscrições, porque a gente já vem planejando o congresso já de algum tempo, mas a nós nos parece que quando a gente abre as inscrições é como se a gente desse engrenasse a primeira marcha para o carro efetivamente partir, né? Então, a partir do dia 2 de fevereiro de 2015, as inscrições ficam abertas no portal do CERJ, cujo endereço eletrônico é cerj.org.br/congresso. Que bom, maravilha. Marcelo, uma alegria conversar com você. Esperamos que você esteja sempre conosco aqui por Goiás, dando aqui a sua contribuição, que o Marcelo e a Regina contribuem muito para o nosso trabalho aqui da Federação de Goiás. É verdade, a gente agradece bastante o carinho. Em Goiás a gente se sente assim mesmo, de verdade, entre amigos. Eu me senti aqui um pouquinho sozinho, porque 3/4 partes das atividades de comunicação que eu realizo é ao lado da minha esposa, da Regina Mercadante. O espaço está aqui vazio, né? Ela está nos bastidores fazendo a nossa gravação, não é isso? E a gente sente falta dela, mas ela está ali do lado. A gente agradece o carinho e se sente muito em casa e já contando já o regresso. Pois é, e é importante lembrar que o Clube Monte Líbano, como disse o Marcelo, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, com vista para o Cristo Redentor, que está lá de braços abertos para receber, né, a todos nós para esse Congresso Espírita do Rio de Janeiro. E agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Nosso programa está terminando. Você antes acompanha o Momento Cultural e nós nos encontramos novamente na semana que vem. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Transição global no planeta azul, regeneração pelo amor e paz. Sinta em você a transformação, consciente sol que a bondade faz. Descem lá do céu anjos de Jesus, querem renascer livres entre nós, guias que serão bússolas de luz, mensageiros sim, nossos bons faróis, viver na pura essência que traz a boa nova, fará da nossa terra jardim que se renova. Seja o começo, mude agora, todos unidos, sonho que aflora. Seja o começo,
mude agora, todos unidos, sonho que afora